Sejam bem-vindos, estamos iniciando mais um Doses de Saúde. Hoje nós vamos falar como estamos iniciando o novo ano de 2026, mês de janeiro. Nós vamos falar sobre Janeiro Branco e vamos conversar com o autor, o criador, o pai dessa data, vamos dizer assim. O Leonardo Abrão, psicólogo. Leonardo, é um prazer enorme ter você aqui novamente conosco. Eu que agradeço, Orley, pelo convite, pela oportunidade da gente começar mais um ano novo falando sobre aquele que, para mim, é o assunto mais importante da humanidade, saúde mental. E também agradecer a presença da doutora Valéria Ribeiro, psicóloga, já é companheira sua já há um tempo, né? Sim, Então, companheira de vida e de campanha. né? De vida e de campanha, beleza. Valéria, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, é sempre uma honra poder colocar todas essas discussões que dizem respeito ao universo da saúde mental em circulação na sociedade. Antes de começar, se inscreva em nosso canal e, se você curte os nossos podcasts, aproveite para nos apoiar. A partir de R$ 4,99 por mês, você tem acesso a conteúdos extras exclusivos, imagens de bastidores e muito mais. Agora sim, vamos para mais uma dose de informação, cuidado e inspiração. E a gente está entrando agora, né, num ano que promete ser bem, não vou dizer tenso não, mas vai ser um ano interessante, né? Ano de eleição, ano de Copa, Carnaval já está batendo aí na porta. E torcer para que o estresse seja o menor possível. Apesar de, segundo pesquisas, a população brasileira ter sido classificada como a quarta população mais estressada do mundo. Rapaz, eu vi isso. Envolve trânsito, envolve segurança, envolve Violência urbana, envolve muita coisa. Prova cabal de que não basta o carnaval para as pessoas serem felizes, né? Tem muitas outras coisas que precisam estar muito bem orquestradas e organizadas para um povo ser dito um povo feliz. É um conjunto, né? Sempre. É um conjunto de coisas. Leonardo, você já deve ter respondido essa pergunta já uma pá de vezes. Como é que surgiu essa ideia de criar o Janeiro Branco? E eu já tenho a resposta na ponta da língua, porque realmente eu já respondi isso algumas vezes, né? E é legal. Sabe por quê, Orley? Eu gosto dessa pergunta porque a campanha Janeiro Branco, que hoje é a campanha brasileira sobre saúde mental, inclusive é lei federal, ela é lei municipal em centenas e centenas de municípios brasileiros, lei estadual em praticamente todos os estados da federação e é lei federal. Então, é a campanha oficial do Brasil sobre saúde mental. O Estado brasileiro reconheceu janeiro como mês da saúde mental e achou muito válido fazer isso, falar com as pessoas sobre saúde mental, qualidade de vida, bem-estar emocional, porque o mundo está precisando e a sociedade brasileira está precisando. E muito. E é interessante porque o Janeiro Branco não nasceu como uma jogada de marketing. Eu não contratei uma empresa e falei, olha, eu quero criar uma campanha e o saúde mental é o tema da vez. Não foi uma jogada de marketing, não foi nascida de cima para baixo. Pelo contrário, ela nasceu de baixo para cima. Um ser humano em sofrimento, eu sou psicólogo, mas sou um ser humano passivo de sofrimento. E eu nem era psicólogo à época do sofrimento que me chamou a atenção para a psicologia. Eu passei o ano de 2006 sofrendo algumas questões pessoais profundas que resultaram em questões físicas, né, biológicas. Eu adoeci. Fui procurar ajuda de uma psicóloga em 2006. Eu já era adulto, mas não era psicólogo. Psicologia nunca tinha feito parte da minha vida. Fui procurar ajuda de uma psicóloga, fui atendido por uma psicóloga e descobri aquela profissão. Falei, que coisa maravilhosa. Como que essa mulher está me ajudando a entender a minha cabeça e a minha posição perante a minha própria vida, as minhas relações e o mundo. Resolvi fazer psicologia, prestei vestibular, fiz o curso de psicologia, virei psicólogo, aí eu comecei a ver a quantidade de sofrimentos que poderiam ser melhor processados, prevenidos, melhor vividos, se as pessoas tivessem informação. Foi aí que eu pensei, a gente precisa de uma campanha. A gente precisa ir para as ruas, para as mídias, para as igrejas, para os espaços públicos, privados, falar sobre autoconhecimento, autoestima, falar sobre saúde mental, bem-estar emocional, qualidade de vida, sentido de vida, falar com as autoridades sobre políticas públicas para a saúde mental. Foi assim que o Janeiro Branco nasceu, a partir de um sofrimento legítimo de um ser humano que despertou para a causa da saúde mental. E deu certo, porque se espalhou
pelo Brasil e pelo mundo, Claro. porque a humanidade quer falar sobre os seus sofrimentos e as suas condições mentais, psicológicas. Se muita gente deixa esse tipo de coisa enrustida, né? Não joga para fora e isso só aumenta o problema, né? E a própria psicologia como ciência e profissão, que é, né, junto com a psiquiatria, a ciência que tem a responsabilidade, digamos assim, de serem os detentores do saber sobre saúde mental, elas, enquanto ciência, enquanto exercício profissional, acaba colocando o tema muito enjaulado. Enjaulado como? Circunscrito aos adoecimentos. Então, Sim. circunscrito aos consultórios, aos tratamentos, às formas de cuidar da patologia. Ao passo que, quando a gente faz um movimento de criação de uma campanha que torna todo esse conhecimento de uma forma didática e passível de circular entre as pessoas, a gente tira dos bancos acadêmicos, a gente tira dos consultórios, a gente tira dos artigos científicos um saber que é capaz de salvar vidas. Então, a campanha ela tem essa grande função, que é de traduzir de uma forma muito didática um saber que já está aí, está chancelado como ciência validada e urgente e necessária, mas a gente consegue fazer esse saber chegar nas pessoas comuns e, assim, criar formas de prevenção ao adoecimento. Então, ela deixa de ser um objeto de interesse encapsulado dentro dos processos de tratamento e passa a circular como processos de prevenção ao adoecimento, à medida que as pessoas começam a entender sobre os processos psíquicos, que são típicos e necessários à humanidade. É do caráter humano a dimensão da subjetividade, a dimensão psíquica, e nunca houve uma forma possível de trazer isso de uma forma palatável e didática de levar para a para as rua. pessoas. E de levar para a rua, de gerar conscientização social, sensibilização social, inclusive sensibilização das autoridades. E procurar ajuda, né? Sim, A pessoa que se sente tipo você sofreu isso na pele, né, na carne, na cabeça, você procurou ajuda. Então é muito fácil, né, gente? Para que sofrer? Aumentar sofrimento. Porque é o tipo da coisa que você sofre e o pessoal que está à sua volta, idem, né? Mesma coisa. E às vezes pode acontecer também de o pessoal ao nosso redor não perceber que a gravidade do sofrimento, ou às vezes perceber e ter um entendimento errado, distorcido, às vezes um preconceito, às vezes um tabu sobre o sofrimento. Porque a nossa cultura não é uma cultura de educação sobre o sofrimento, é uma cultura de estimulação obsessiva, ao contrário do sofrimento. A alegria, o prazer desmedido, o hedonismo, né? O prazer vulgar ou sem sentido. Muitas das vezes, muitas pessoas achando que esse é o sentido da vida. Gozar, gozar, gozar. Gozar é importante, mas reduzir a vida a gozar, né? É reduzir a vida, o significado da vida. e cria inclusive um imperativo, né? Porque não é possível sustentar esse gozo eterno. Então, cria um imperativo de frustração. Bom, se eu não consigo atingir esses patamares, eu entro num processo de frustração tamanho que eu não reconheço isso como parte da minha humanidade. Então, eu adoeço, eu sucumbo. E ainda mais num país como o Brasil, que tem algumas tradições culturais muito fortes. O país do carnaval, o país do futebol, o país do samba, o país da cachaça, o país, né, do maior litoral da América. E aí não se dá espaço para se dizer também o país do sofrimento. O segundo país mais deprimido da América, o primeiro país mais ansioso do mundo, um país em que as taxas de suicídio estão dobrando a cada 20 anos, um país com taxas horrorosas de feminicídios, de misoginia, de preconceitos, racismo, machismo, entende? Então há um paradoxo, há uma contradição muito grande na nossa sociedade. Nós somos um povo maravilhoso e uma natureza maravilhosa, mas também temos graves problemas. É um povo alegre, né? Mas eu acho que essa alegria, de repente, é uma válvula, né? Para, sei lá, escapar dessa coisa toda. Uma rotina tranquila pede soluções práticas. Seu patrimônio pede o melhor cuidado. As conquistas profissionais pedem planejamento. E a sua saúde financeira pede Unicred. A Unicred oferece um atendimento personalizado e toda excelência em produtos e serviços financeiros. Assim, enquanto a gente cuida do seu dinheiro, você tem mais tempo para cuidar de todo o resto. Sua saúde financeira pede Unicred.
citou um toque aí que está muito claro na imprensa hoje, preocupante, questão do feminicídio, né, que está uma coisa horrorosa. Isso tem tudo a ver com a saúde mental do envolvido, né, dos envolvidos nisso, né? Saúde mental da sociedade, porque quando a gente olha para a sociedade brasileira como um corpo, por exemplo, que cabeça é essa? Vamos pensar o povo brasileiro como uma cabeça. Que cabeça é essa? Machista, violenta, né? Cheia de preconceitos e que trata a mulher de uma maneira muito inadequada dentro deste contexto de machismo estrutural. É fácil perceber isso. Sim. Então, isso tem a ver com autoconhecimento? Tem. A sociedade tem que parar para fazer essa autorreflexão. Por que a gente é um dos países recordistas de feminicídio? Por que nós somos, né, recordistas em violência contra a mulher? O que isso tem a ver com as nossas tradições culturais, com o passado colonial, a formação da sociedade brasileira, as origens da formação da sociedade brasileira? Como é que isso foi sendo normalizado, né, a violência contra a mulher, né, porque foi normalizado, né? Então, é preciso entender que isso faz parte de uma consciência coletiva e ainda mais profundamente de um inconsciente coletivo, né? No âmago da sociedade brasileira tem a violência contra a mulher. Isso é sobre saúde mental também. E isso deixa marcas, né? A linguagem ela vai perpetuando um comportamento, ela vai moldando um jeito de pensar, e isso na cultura vem sendo sustentado, reproduzido e dissolvido de uma forma cada vez mais intensa. O que era para a gente estar vivendo processos de conscientização e de mudança de comportamento tem algo que vem se perpetuando. E isso vai sendo impresso no comportamento das pessoas, na forma como elas veem as relações, a mulher cada vez mais sendo colocada nesse lugar de objeto de posse de um outro que supostamente é o detentor dessa responsabilidade, né, desse poder sobre esse corpo. É incrível como isso existe ainda, né? Sim. Pois é. É assustador, na verdade, como que isso existe aí e se perpetua. E isso diz sobre funcionamento psíquico. E tudo do que diz respeito a esse funcionamento psíquico, a forma como a gente enxerga o mundo, se relaciona com as pessoas, isso tem a saúde mental sempre como um pano de fundo. Então, quando a gente fala da importância de uma campanha como essa, é justamente no sentido de que saúde mental não é só uma questão individual. Ela é social, ela é coletiva, ela é fruto da forma como as pessoas se relacionam nos pequenos grupos e nos grandes grupos sociais, as formas como essas narrativas vêm sendo produzidas. E aí, violências é inadmissível e incompatível com qualquer possibilidade de se pensar em saúde mental. Virou uma coisa normal, né? A violência é um fator de risco para a saúde mental de qualquer ser humano. E aí, quando a gente faz a campanha e, por exemplo, participa de um programa de alto nível como o seu, e a gente tem a oportunidade de, por ocasião do Janeiro Branco, falar sobre esses assuntos, nós estamos estimulando pessoas a pensarem a respeito, nós estamos colocando esse saber em circulação, a gente está inspirando pessoas a se questionarem se são machistas, racistas, preconceituosas, violentas. Então, esse é o papel da campanha. Estimular que as pessoas ouçam, aprendam, reflitam, e, se for o caso, entendam a importância de mudar de comportamentos. E entendam que podem estar sofrendo por não se questionarem. Imagina o homem extremamente machista, o tanto que ele sofre também em função do machismo. O machismo não faz mal somente à mulher, mas o homem que se sente o super-homem nunca pode chorar por causa do machismo. Então ele não pode lidar com o sofrimento, ele não pode procurar ajuda. Por isso que tem aquela coisa de que os homens nem buscam ajuda e acabam, né, adoecendo, etc. Então nós somos seres racionais, mentais, seres da comunicação, ao mesmo tempo falhos, frágeis, vulneráveis. A campanha tem essa perspectiva. Convidar as pessoas a pensarem sobre, o mais importante, a condição humana. E resgatar o entendimento do que é ser humano, né? O que é ser humano? É sentir frustrações, é sentir medo, é sentir tristeza, é sentir raiva, é sentir alegria, é sentir. É que frustração faz parte do processo, né, de crescimento, inclusive. O problema é quando, por desprezo, por ignorância, por desconhecimento, a gente vai normalizando o acúmulo de frustrações, o acúmulo de tristezas, o acúmulo de sofrimentos, e isso vai virando desesperança, desânimo, desespero, e aí pode até desembocar em desejo de acabar com a própria vida.
É o assunto que eu queria abordar com vocês para a gente dar uma. Já foi tabu, né? Inclusive a imprensa já foi até proibida em termos, aconselhada a não tocar nesse assunto do autoextermínio, do suicídio, que tem a causa exatamente nisso tudo que nós estamos falando aqui, né, Léo? Sim, o suicídio. Existe uma ciência que estuda o comportamento suicida, a ideação suicida, a crise suicida. Essa ciência se chama suicidologia. E ela já Eu tem. sabia disso. Suicidologia. Faz parte do universo das ciências psicológicas, comportamentais, né? Das ciências que se dedicam a estudar o comportamento humano, o fenômeno humano. Então, a suicidologia tem muito conhecimento já acumulado, Arley, sobre os fenômenos, os fatores, né, que interferem no desenvolvimento de um comportamento, de uma ideação, de uma crise suicida. Cada uma dessas coisas é uma coisa diferente, mas vamos colocar tudo junto. E uma das coisas mais bonitas que a suicidologia já ensinou é que o fenômeno do suicídio é um fenômeno plural, no sentido de multicausal, multideterminado. Não tem como a gente determinar apenas uma causa para uma pessoa ter decidido tirar a própria vida. O que pode, e o que é interessante e bonito na ciência, é entender que existem fatores predisponentes, fatores estruturais, que podem levar a pessoa à desesperança, ao desespero e até ao suicídio, e os fatores... Não ocorre na hora, né? E os fatores gatilho, aquele gatilho, Sim. né? Os fatores que levaram a pessoa, a gota d'água. Então existe todo um processo estrutural de longa data e existe o gatilho. Todo o processo que vai enchendo o copo e tem a última gota que faz esse copo transbordar, né? Então por isso que é errado a gente dizer, a pessoa tirou a própria vida porque, aí coloca uma causa. Todo mundo que passa aquele fenômeno, terminou um relacionamento, ou foi demitido, todo mundo que termina um relacionamento, suicida? Não. Todo mundo que perde um emprego, suicida? Não. Então, aquilo foi um gatilho dentro de um copo cheio de questões estruturais de média e longa data que já estavam fragilizando o psiquismo do sujeito. Porque senão, todo fenômeno gatilho levaria ao mesmo comportamento. Tem gente que aquele gatilho não interfere no comportamento dela, porque o copo não estava tão cheio de outras questões estruturais. E faltou ajuda, né? E no contexto disso tudo, dentro de uma cultura que não considera a saúde mental, não considera o acolhimento, a sensibilidade, o afeto, que despreza o sofrimento, um machismo que diz que as pessoas, se for homem, têm que se virar sozinho, falta olhar, falta acolhimento, acompanhamento, suporte, socorro, e aí a gente tem um problema sério no Brasil. Qual o problema? O crescimento assustador das taxas de suicídio nos últimos anos. Tem um levantamento da Fiocruz que aponta um número exagerado de autolesão e suicídio, principalmente entre jovens. O que preocupa, né? Mas... Sim. Ou seja, a autolesão não necessariamente vai levar a um desfecho de suicídio, mas já significa que a pessoa não está bem. Por meio daquele comportamento autodestrutivo, né? Ela está dizendo que não está legal, que não está bem, que está precisando de ajuda. E se essa ajuda não vier, talvez isso possa virar uma bola de neve e chegar ao autoextermínio. E na verdade, esse não está bem não necessariamente esteja diretamente associado com um pensamento de ideação suicida. Mas os caminhos que essa pessoa está encontrando para lidar com as suas dores ou com as suas questões, em que, de alguma forma, ela se coloca em risco, vai apontando riscos maiores para desembocar numa crise suicida. Porque uma coisa né, um jovem que, diante das suas frustrações, seja uma pressão na escola ou no início de relacionamento, enfim, senta e chora horrores, ou senta e chora e conversa com os amigos, e um outro, então, temos esse pacote, e um outro que, no meio da mesma situações muito parecidas, vai pelo caminho de se machucar. Bom, ele está me dando pistas de que os caminhos que ele percorre para lidar com essas dores do existir são caminhos mais perigosos. E aí é onde a gente liga o sinal de alerta.
Deu um recorte interessante aí nesse tema, vamos dizer assim, e não vou dizer nem fenômeno. Anos atrás eu fiz uma matéria como jornalista lá para a TV na época, sobre casos de autolesão e tentativas de suicídio dentro do campus da universidade. Entendeu? Então foi uma coisa horrorosa. Mas o que foi detectado na época, e que ainda hoje acontece, segundo a gente conversa com professores, com esse pessoal do meio universitário. O jovem ele vem do interiorão, lá de Goiás, passa no vestibular, vem para cá e ele é abandonado em termos. Né? Ele está entrando no outro mundo. Uhum. Teve caso de menino que, com lâmina, que não suportar aquilo. Entendeu? Aí tem me fugiu a palavra agora. A turma mexendo com eles, os mais... Bullying. O bullying, isso. E ele não suporta aquilo. Ele não tem estrutura emocional, não trouxe de casa aquilo. Entendeu? Então é tipo assim, foi julgado na arena e aquilo ali. Então teve caso de suicídio tentado, Consumado. suicídio consumado, em função disso. Né? Que dá dó. Isso. É uma pena. Bom, o Léo, eu dei uma fuçada na sua vida, no seu trabalho, entendeu? No bom sentido. Ó, a esposa tá aqui, tá? Orly? Pois é, não, eu estou sabendo. Por isso que eu estou maneirando. Dá uma seguradinha. Numa fala sua, numa entrevista que você deu, você disse que vivemos mais conectados e, paradoxalmente, mais solitários com essa questão da tecnologia, das inteligências artificiais da vida. A tecnologia aproxima, mas também cria relações superficiais e expectativas irreais. É preciso separar o uso saudável do uso adoecedor, que é a tal da tela do celular. Isso tem crescido, né? Esse problema. Sim, muito. A gente vive uma humanidade hiperconectada, uma infância hiperconectada, uma juventude, né? Um trabalho, etc. E a tecnologia, que é sempre uma ferramenta, porque quando a gente desenvolve tecnologias, e é do ser humano, nós somos seres tecnológicos também, né? Nós somos seres biológicos, psicológicos, sociológicos e também ecológicos, tecnológicos. Nós precisamos dessas tecnologias. Olha que maravilha essa tecnologia, né? Aquela tecnologia está nos possibilitando falar com pessoas em todo o mundo. Você que está nos assistindo, escreve aí no espaço de comentário. Você está no Japão, onde é que você está? Né? As pessoas podem estar nos vendo. Mas os seres humanos, o que acontece, Orly? Então, numa nave espacial chegando lá em Marte. Tá numa nave, né? Vou falar uma coisa que você pode estranhar agora, mas faz muito sentido se você analisar direitinho. A gente está aqui gravando, o pessoal vai assistir. E se de repente, daqui 3.000 anos, alguém está assistindo a este vídeo porque ele virou um fóssil digital? Imagina, humanidade 5010. Descobriu um fóssil. A gente não acha os pergaminhos, a gente não acha os papiros. Sim. Daqui 3.000 anos, alguém pode achar esse vídeo e falar: olha como é que era a humanidade, olha como é que as pessoas se vestiam, falavam. Que povo esquisito, né? Então vamos deixar um recado para você do ano 5010 que está assistindo aí ao nosso vídeo. Nós não estamos mais aqui. A gente não sabe o que a gente fez da humanidade, do planeta. Bom, mas o que acontece, Orly? As tecnologias, elas acabam virando uma ferramenta nas mãos das pessoas que muitas vezes não se conhecem. O problema é esse. A tecnologia nunca é um problema. O revólver, a faca, a roda, o celular, eles não fazem nada. Quem é que manuseia, manipula? Quem é que, né, utiliza? O ser humano. Aquele ser humano que não se conhece, que não tem saúde mental, que não tem autoconhecimento, que não tem... igual Nietzsche, Friedrich Nietzsche, filósofo, né, dos anos do século XIX, dizia: nós somos seres do conhecimento, mas nós não nos conhecemos. Nós não nos conhecemos. Por isso que o Janeiro Branco fala tanto em autoconhecimento. A gente conhece o íntimo do átomo, a superfície de Marte, a gente mergulha dentro de vulcão, etc. Mas e aqui? E aqui? Aí você bota um celular na mão dessa pessoa que não se conhece, nem sabe o que ela quer da vida. Ou uma arma, ou um carro, ou qualquer tecnologia, aí que está o problema. A tecnologia, qualquer que seja, não faz nada. Ela é recurso imóvel, ela é... Entende? Ela não tem vida, inanimado. Nós é que somos os responsáveis pelo bom uso ou mau uso. Então nós temos que educar as pessoas,
e perguntar o que você está fazendo na sua vida e como é que você está usando essa tecnologia a favor da sua vida ou contra a sua vida. É o que aconteceu agora. Você quer comentar esse... Seguimos. Esse caso agora, até antes de entrar no ar aqui, a gente deu um pitaco sobre isso. Da Austrália, que proibiu o acesso aos menores de 16 anos, aos TikTok, Instagram, Facebook e tudo mais. Como é que você vê isso? Lá é lei, né? Lá, inclusive, da pena, da multa, Como é que vocês veem isso? Eu acho que assim, é fundamental ter algum tipo de interdição, ter algum tipo de regra. Uma coisa a gente precisa ter clareza de que o uso da internet, o uso das redes sociais é um caminho sem volta na história da humanidade. Claro. Ponto. E nós somos a geração da transição mesmo. Então, nós estamos sendo meio que bode expiatório disso tudo. A gente está aprendendo a lidar, e aí nós, os adultos responsáveis pelas novas gerações, estamos aprendendo ao mesmo tempo. Então, a gente está entendendo os prejuízos à medida que a gente vê os prejuízos acontecendo com eles. E sim, é responsabilidade da sociedade e do Estado cuidar dos menores. Isso é uma questão que a gente não discute. Então, é importante ter algum tipo de interdição. Inclusive porque está mais do que escancarado o tamanho do poder nocivo na estruturação psíquica de quem está entrando no mundo a partir dessa lógica da tela, dessa lógica dos filtros, dessa lógica daquela realidade que não é real. Dos algoritmos. E tudo mais. Isso já está escancarado. Então, se nós estamos diante de números que mostram esse poder letal, a gente precisa tomar providências. De fato, e aí a gente entra num paradigma dialético mesmo. A gente vai para um lado, vai para o outro, até tentar encontrar uma síntese. Eu tendo a ver que o processo ele tende a ser mais efetivo se entrar por um processo de educação e não necessariamente de cerceamento completo. Mas será que nesse momento só a educação vai ser possível? Ou será que é preciso um cerceamento completo primeiro para que isso se desdobre como processo educativo? Né? Então, eu fico imaginando, por exemplo, nós vivemos o processo de reformulação do Código Nacional de Trânsito lá em 2000, né, em 99, né? Foi a primeira atualização que tornou obrigatório o uso do cinto de segurança com multa para quem não usasse. Hoje, depois daquele processo, hoje isso já é educativo. Eu não preciso mais ameaçar com a multa. Passou por um processo educativo, mas antes... As crianças ajudaram muito nisso, né? Os menores. Já virou automático, a gente entra dentro do carro e pronto. Eu me lembro na época que papai põe o cinto. Papai, você não está usando cinto, aquela coisa. Assim como a questão do proibir fumar dentro de ambientes fechados, elevador, avião, hospitais, escolas. Que precisa ter uma interdição, isso é fundamental. Isso é fato. Nós já demos um passo, né, bom, tirando o celular das escolas, né? Todo mundo viu como foi bom. Vou te dizer, a minha prática profissional do dia a dia é na clínica com crianças e adolescentes. O que eu pude ver em 2025, da alteração do funcionamento desses meninos e da forma como eles passaram a se relacionar com os pares, com os colegas e com a instituição escola, é gritante. Começaram a conversar um com o outro. Eles começaram a reconhecer que existia algo ali para além. Eles voltaram a dar para a escola o lugar de autoridade que a escola tem que ter como instituição corresponsável pelo processo de formação de menores na nossa sociedade. Então, o que antes acontecia de um menino, num dado momento, na hora do recreio, queria pedir alguma coisa para a mãe, conseguia falar com a mãe. Não, gente, enquanto o menino está dentro da escola, quem é responsável por ele é a escola. Se você precisa de algo fora da escola, o intermediário tem que ser a escola. Você não tem que cortar essa via. Isso papai e mamãe é outra coisa. Começa a dar outros lugares. Retomar os lugares de origem, na verdade. Gente, vamos tomar um café enquanto a gente cruzeia? Aceito. Um cafezinho é muito bom. Aliás, não é um cafezinho. O café. O café. Berlândia pro mundo? Café Cajubá.
O café é a bebida do Brasil e Cajubá é a melhor opção. Quem mora fora de Uberlândia e região pode receber os produtos Cajubá em sua casa através da loja online que entrega em todo o Brasil. Acesse em www.cafecajubá.com.br e confira todo o mix de produtos e as opções de frete ideais para você. Café é a bebida do Brasil. Cajubá é a melhor opção. A toda hora, em qualquer lugar, café tem que ser Cajubá. Mas é muito interessante, gente, esse trabalho de vocês. Ô, Léo, o pessoal é suscetível a essa abordagem Do Janeiro Branco? do Janeiro Branco? Orley, eu vou te dar uma resposta por meio de fenômenos que acontecem que me dizem que a campanha é querida e desejada. As mídias entrando em contato para entrevistas, as escolas, as igrejas, as empresas entrando em contato para palestras relâmpago, a Secretaria de Educação, a Secretaria de Saúde, as prefeituras entrando em contato para contratar palestras ou desenvolver ações. Então, desde que a campanha nasceu aqui em Uberlândia, ela só teve uma ascensão irrefreável. Só cresce, só cresce, só cresce. Foi virando leis, foi ganhando as mídias. Você que está assistindo a gente, joga Janeiro Branco no Google. É uma campanha de Uberlândia. Nasceu em Uberlândia, lá em 2014. E virou a campanha brasileira. E acontece nos 5 continentes. A gente faz reuniões com gente no Japão preparando Janeiro Branco, Angola, África. Um palestrante dos Estados Unidos me mandou um e-mail em inglês pedindo para falar de Janeiro Branco lá nos Estados Unidos. Eu falei, yes. Eu falei para ele, yes. Entende que é uma campanha que o mundo está pedindo isso, Orley. Nós estamos flertando com o abismo de várias maneiras. Então, quando a saúde mental é colocada em evidência por meio de uma campanha legítima, honesta, potente, sincera, humana, e que nasceu aqui, ó, da base, não foi uma jogada de marketing, nasceu de um ser humano convidando outros seres humanos, o pessoal abraçou de maneira muito gostosa. É um orgulho para nós, uberlandenses e mineiros. Acho que o reconhecimento da legitimidade, acho que esse é um grande ponto, assim. Existe uma urgência, existe o sofrimento e existe uma legitimidade que tem uma expressão que o Léo usava muito no começo, que era é como levar água no deserto, porque tá ali, as pessoas estão sedentas, a sociedade está sedenta, existe uma urgência e tem algo sendo levado. Então, ela é realmente absorvida, ela é abraçada de uma forma que ano após ano só cresce. O poder público ele teria que ter um pouquinho mais de inteligência, né, e apoiar esse tipo de coisa, porque a partir do momento que você previne, fica muito mais barato. Né? Já tem estudos mostrando isso. Cada R$1 investido em conscientização sobre saúde mental, sobre qualidade de vida, economiza R$5 lá no SUS. Aí. Menos hospitalização, menos internação, menos cirurgia. E não só no SUS, dá menos problema nas delegacias também. Porque no trânsito, menos briga entre vizinhos. Mas, Orley, sabe o que eu penso, assim, muito sinceramente? A humanidade, ela é criança ainda. Assim, tem muito tempo. Uhum. A humanidade tem já 500 mil anos. Se pegar essa atual configuração do Homo sapiens sapiens, né? A gente vem numa evolução, tem o que? 500 mil, 300 mil Homo sapiens sapiens, a configuração nossa. Mas de civilização mesmo, de processo civilizatório, né? Egito Antigo, Mesopotâmia, 4 mil anos, 5 mil anos. Grécia Antiga, 500 anos antes de Cristo, e Cristo para cá, 2 mil anos. Nós estamos em janeiro de 2026. Em certa medida, nós estamos saindo da pré-infância para a adolescência da humanidade. E ainda aprendendo a lidar conosco e com os outros. Você imagina o Brasil. Imagina a sociedade brasileira. Eu estou lendo um livro, Uma História da Velhice no Brasil, que eu me interesso muito. Não por essa coisa de terceira idade e tudo, mas eu acho um universo fascinante. E tanto é que nós temos aqui um programa Geração Prateada que aborda esse universo. Essa miscigenação que começou lá para os 1500. Sim, colonização. Entendeu? Uma coisa, não vou dizer fascinante, de certa forma. Né? Mas não podia dar uma cabeça lá muito boa do que veio de lá. Né?
daquela época dos 1800 e comecinho, né? Com Dom João VI fugindo para cá, fugindo do Napoleão, aquela coisa toda. A cabeça do então brasileiro, na época, né, que era Brasil-Portugal, virou uma panaceia, né, de sentimentos e de tudo mais. Então a gente carrega isso até hoje, né? Olha, eu falo em palestras, Orley, e eu acho que isso é o legal de chamar as pessoas para pensar sobre a condição humana. A condição humana, ela não é um dado. Não está pronto, não está pronta. É uma construção. Veja bem, por que nós falamos português? Herança de um passado. Herdamos o português, o sotaque. Por que a gente come arroz, feijão, feijoada? Herança. Nós herdamos tudo isso. E também as coisas terríveis, né? De uma Europa muito violenta, da Idade Média para o período moderno, de uma África que foi destruída pelas péssimas intenções do branco europeu, escravizando seres humanos e trazendo para cá na marra, na força, na violência. Então a gente é fruto de muitas violências, uma miscigenação baseada, muitas das vezes, no estupro, né? Então tem a beleza da mistura, tem a beleza da pluralidade das cores? Tem. Ninguém tira isso do Brasil, mas a qual custo, né? Como é que foi esse processo de miscigenação à base do estupro, da escravização, etc. Então nós somos um povo único sobre a face da Terra, com muitas dificuldades, desafios, um passado muito doloroso, mas também com um potencial criativo, com um potencial inventivo e uma cultura aberta, porque a gente é fruto da pluralidade, a nossa cultura é plural, Sim. que nenhuma outra nação tem. Então vamos aproveitar o que é bom, ressignificar o que é ruim e partir para frente que a gente pode mudar o mundo. E é um país maravilhoso, né, gente, em termos de riqueza. Nossa, é uma dádiva. Isso é outro programa aqui. Dá pra gente ficar... É papo para mais horas. A campanha mundial sobre saúde mental tinha que nascer aqui mesmo. Presença da Janeiro Branco do Brasil para o mundo. Quero ver no ano 5000. Você que está aí no ano 5000 assistindo o Fóssil Digital, como é que está o Janeiro Branco? No que deu essa conversa toda sobre olhar para dentro? Se tiver aí uma ideia também, você manda para cá para nós, já dá uma voltada no... Vai que lá no ano 5000 já sabe viajar no tempo, né? Com certeza, né? Agora mesmo brota um cara de lá. Cheguei! Bom, você fala também nessa fuçada que eu dei no seu trabalho, escuta qualificada, ambientes onde as pessoas possam falar sem medo de julgamento. É isso. Orley, nós seres humanos somos seres dos sentimentos, dos pensamentos, das alegrias e dos sofrimentos. E nós, como a Valéria disse agora mesmo, somos seres da linguagem. Nós somos linguagem ambulante, né? Nós somos atravessados por linguagem. E vários tipos de linguagens. Não é só o idioma, né? Mas tudo que significa e configura uma forma de se portar no mundo e de se comunicar com o mundo. Ora, se nós somos seres da comunicação e da linguagem, e você é um cara que veio da comunicação, se a gente não puder falar sobre os nossos sentimentos, nós vamos ter congestão emocional, indigestão emocional, se a gente não puder compartilhar com as pessoas. Então, o maior bem que talvez quem esteja nos ouvindo, como é que eu faço então? O Janeiro Branco achei legal, mas no fim das contas, no frigir dos ovos, em que eu posso mudar? Se você pelo menos entender que as pessoas precisam conversar, olhar pra dentro e poder botar pra fora, igual a avó fala, é melhor pra fora do que pra dentro. Sou eu que falo, não, é o Shrek. É o Shrek. Antes pra fora do que pra dentro. Antes pra fora do que pra dentro. Repito. Se você entender que essa é a essência do ser humano, poder conversar, dialogar, compartilhar sentidos, construir pontes, a gente já tá construindo um mundo melhor. Faz sentido? Uhum. Sim, porque quando a gente fala, né, que nós somos formados, né, forjados, costurados através da linguagem, isso é tão louco, porque olha só, né, e essa linguagem ela necessariamente ela vai ser transmitida por aqueles que vieram antes de nós, né? E alguém que veio antes de mim escolheu qual era o meu nome. Olha o que significa isso, né? Olha o tamanho da importância desse outro na minha constituição como gente. Não fui eu que nasci bem bela e falei, meu nome vai ser Valéria. Não, alguém que veio antes escolheu o meu nome. Alguém que veio antes escolheu qual era o idioma que eu ia falar, porque eu nasci num lugar que fala português. Alguém que veio antes denominou a partir desse idioma as partes do meu corpo. Você não escolhe, né? Eu não escolho, eu já chego numa teia que existe. Por isso que eu falo que o ser humano é uma costura social, psicossocial. A gente chega numa teia que existe. E essa teia, ela necessariamente está na relação com o outro. E esse outro precisa ter
ter lugar e eu preciso encontrar lugar nesse encontro com o outro. Chegaram os novos limpadores perfumados Azulim Perfumes de Casa. Edição especial Perfumaria Fina. Um toque de sofisticação com 5 fragrâncias exclusivas para seus ambientes. Ameixa negra, pera inglesa e frésia, bambu, chá branco e flor de laranjeira. Azulim, a vida pede, a Start faz. O Léo e Valéria, tem sinais, né, que detectam o início de uma depressão, de um problema mental, uma coisa assim. Desculpa. Educação emocional é ensinar crianças, jovens e adultos a reconhecer sinais de sofrimentos, limites, propósito e formas saudáveis de viver. O reconhecimento desses sinais. Como é que acontece isso? Pedagogia, ensinamento, orientação, campanha, Família, conversa, por exemplo. escola, família, igreja, porque não é só a família que forma o sujeito, Claro. não é só a escola que forma o sujeito, não é só a igreja que forma o sujeito, a mídia também, por exemplo. Então é plural mesmo, todos nós somos responsáveis por todos nós, né, nesse encontro com o outro. Então, a gente ensinou a usar cinto de segurança, a Valéria falou agora mesmo, a gente ensinou a não fumar dentro de elevador, dentro de sala de aula, dentro de hospital. A gente ensinou a não ser sedentário, fazer caminhada, corrida. Dr. Cooper, lembra? O médico Cooper. Sim. A gente também, nós já estamos ensinando as crianças a reconhecer alguns comportamentos inadequados de adultos perto delas. Ó, botou a mãozinha aqui, não pode, né? Já tem ensinamento nesse sentido para evitar abuso, a prevenção à pedofilia. Não pode te tocar aqui, não pode te encostar aqui. Já estamos ensinando as crianças o que é aceitável e inaceitável. E a criança pega isso, No né? toque do corpo dela, pega. Olha, Da mesma forma que ela pega quando ela leva um tombo e tá lá chorando e vem aquele cuidador e fala, não foi nada não, passou. Ela pega que isso não tem validade também aquilo que ela tá sentindo. Então, ela pega as informações que estão sendo dadas ali. Ao passo que caiu, ralou o joelho, tá doendo? Nossa, tá doendo, né? Não, vem cá, tá tudo bem, vai passar, eu sei que tá doendo. É o conforto, né? Ou então, a criança tá lá com medo do escuro. Não, larga de bobagem, não tem nada lá não, o bicho-papão não existe. Na cabeça dela existe, na cabeça dela aquilo ela não tá conseguindo identificar. E Então, é saudável até que existe. eu sei que você tá com medo, vem cá que eu vou cuidar de você, eu vou te ajudar, mas nomear. Nessa minha vasta experiência, né, mais de 20 anos de clínica com crianças e adolescentes, uma vez eu ouvi de um garoto de 10 anos, e ele me dizia assim que a raiva provavelmente é o primeiro grande sentimento que um ser humano tem, 10 anos. E eu fiquei curiosa com aquilo, falei, então, mas me fala mais, né, por quê? Eu falei, Val, é fácil, a gente tá lá de boas na barriga da mãe. Enquanto tá lá dentro da barriga da mãe, tá tudo certo. A gente não tem fome, a gente não tem frio, a gente não tem medo, tá tudo certo. De repente aparece um sujeito, abre a barriga e tira a gente de lá de dentro. Claro que eu vou ficar muito bravo com isso. o menino de 10 anos pensa, É isso. Como que a gente vai ensinar? Ensinando, falando, dando lugar para essas coisas. E não negligenciando, porque normalmente é muito mais fácil, né? E a gente vem, geração após geração, aprendendo a dar lugar para as questões do corpo. Né? Então, o corpo adoece, o corpo sente dor, a perna quebra, dói. Ok, mas é preciso começar a dar lugar para as outras formas de dor e de sentimentos e de emoções. E aí, quando alguém, né, quando a gente forma uma sociedade com pessoas que conseguem identificar esses funcionamentos, fica mais fácil, inclusive, a gente conseguir mapear os índices ou os sinais que mostram quando algo não vai bem. Bom, fulano, que normalmente tinha um comportamento X ou que reagia de forma X às características, às situações da vida, começou a ficar mais irritado, começou a ficar mais embotado, Ó, você que é mãe, pai, que cuida de criança aí, começou a ter mais dificuldades de relacionamento na escola, ou começou a ficar mais quieto, começou a ficar muito mais... O humor começou a mudar muito. O que é isso, né? Eu preciso ter espaço para se falar sobre, para se reconhecer esses sinais. E uma coisa importante, nós não podemos perder a oportunidade de dizer, é que o que é isso? Ela acabou de falar, eu preciso ter espaço para reconhecer esses sinais. E antes de já se pensar
vou inventar uma palavra, numa diagnosticação, né? Numa fábrica de Sim. diagnósticos, numa rotulação, pá, depressão, pá, TDAH, pá, sair rotulando, diagnosticando, né? Aham. Porque tá na moda, porque existe todo um conjunto de fatores, inclusive econômicos, mercadológicos, empurrando para uma indústria de diagnosticação, enfim, tem uma série de possibilidades. Calma, nós seres humanos somos seres do entendimento e podemos olhar um para o outro e tentar entender o que está acontecendo. É óbvio que às vezes pode chegar a um diagnóstico, porque a humanidade, a ciência médica, a ciência psicológica avançou para alguns entendimentos também. Mas isso tem que ser muito criterioso. Isso tem que ser muito fundamentado, porque senão a gente sai rotulando e às vezes botando um adesivo na pessoa e a condenando a algo que não E tinha a ver. como se os diagnósticos, né, fossem restritos a uma falha do sujeito. Algo não está funcionando com aquele sujeito. Está faltando uma peça, essa peça precisa ser trocada. Ou essa peça não está funcionando, precisa ser consertada com algum nome ou algum tratamento medicamentoso, por exemplo. Mas o importante é que a gente volte a reconhecer o que é do humano. E na clínica com crianças e adolescentes, isso fica muito claro, porque vem muito uma demanda de algo que supostamente na angústia de quem traz tem algo errado, e quando você olha e fala, não, mas é isso mesmo, é assim, é da vida, né? E o seu medo também é desse medo de como é ser mãe, desse medo de como é acertar, errar, falhar. Tá tudo bem, vamos olhar para isso. Então, antes de perceber sinais das coisas não estarem bem, vamos voltar a reconhecer o que é do humano. Humano é isso, é esse sujeito que vai conviver com uma frustração, com uma incompletude, com uma certa dose de vazio, ok? Que é o que tempera. É da existência humana. E esse humano, ele está dentro de uma teia, como ela falou, que é um conjunto de fatores psicossociais. Ninguém é uma ilha. Então, imagina ser criança ou adolescente no mundo de hoje. Nós estamos começando aí 2026, feliz ano novo para você, feliz janeiro branco, né? Feliz mente nova. Mas pensa nesse mundo, Orley, hipertecnologizado, hiperconectado, hiperacelerado. Nunca fomos 8 bilhões de pessoas disputando espaços, recursos, empregos, rendas, projetos, né? Oportunidades. O mercado é o chamado hipercapitalismo também, em que tudo está muito acelerado no ritmo da produção e da descartabilidade, né? O novo fica velho rápido, porque tem que vender, gerar lucro. Todo mundo pressionado por bater metas, atingir objetivos cada vez mais materiais, mais patrimoniais, enfim, é tanta coisa. Aí a criancinha está lá. A criança frágil, aberta, uma esponja aberta para absorver todos os estímulos do mundo. É como se você tivesse dentro de uma gaiola de hamster, rodando aceleradamente, você tentando se entender enquanto criança, enquanto adolescente, e o mercado e a sociedade cada vez mais veloz, cada vez mais material, mais artificial, mais descartável, os pais com dificuldade de parar para estar junto. O adoecimento é um problema de uma peça dentro da cabeça da criança ou um mundo que está adoecendo as pessoas desse jeito? As pessoas que estão em sofrimento necessariamente carregam um diagnóstico por causa de uma desfuncionalidade neurofísica, neuropsíquica, fisiológica, ou o mundo está enlouquecendo, machucando, atropelando as pessoas? Entende a discussão? E o adoecimento é uma forma de resposta. A esse. Né? Em vez de um defeito individual, que é o que normalmente a sociedade acaba encaminhando para isso, né, nesse modelo de uma medicalização da vida, ou isso que é dito como adoecimento pode ser disputado como um sintoma, né, uma forma de resposta a esse jeito de viver. O que não significa que não possa acontecer questões neurofísicas, neurofisiológicas, neuroquímicas, né, biológicas, uma pessoa ter realmente uma necessidade de um diagnóstico, um remédio, etc. Mas nós não podemos generalizar e nem pressupor que essa é a regra. Na verdade, essa é a exceção. Seres humanos são mais saudáveis que doentios. O que está acontecendo é uma humanidade com relações adoecedoras. Bom, gente, começaram 2026. Sejamos felizes. Você já viu que se deixar a gente fica esse restinho de ano, né? Só esse restinho. Esse restinho de ano que acabou de começar. Renovar a agenda, traçar novos rumos.
né? Quero deixar a palavra de despedida de vocês para esse 2026. Fala, meu bem. Se deixar, a gente fica esse restinho de ano que acabou de começar falando sobre tudo isso, porque eu não consigo ver outra forma de trabalhar, viver e ser coerente com um desejo de uma sociedade emocionalmente mais saudável, senão podendo falar, seja tecnicamente, teoricamente, socialmente, ou falando no encontro com o outro. Então, que 2026 seja um ano de mais possibilidades de encontros e de interlocuções. Isso me lembra o poetinha Vinícius de Moraes, que certa vez disse: Léo, a vida é a arte do encontro, apesar de haver tantos desencontros pela vida. Faz parte, né? E a gente tem que aprender a lidar com tudo isso. E falando em artista, citei o Vinícius, vou citar agora outro amigo meu, o Carlos Drummond de Andrade. Certa vez, Carlos falou assim: Léo, quem inventou esse negócio de dividir o ano em meses, inventou uma fábrica de esperança. Carlos Drummond falou isso. Quem dividiu o ano em meses, inventou uma fábrica de esperança. Por quê? Porque na virada de ano... Aliás, você sabe qual que é o significado da palavra Réveillon? Do francês Réveillon. Acabamos de passar pelo Réveillon. Tem gente que tá de ressaca até agora. Aliás, o Janeiro Branco quer ressignificar essa entrada de ano, que a gente entre com mais sentidos e sentidos saudáveis. O que significa Réveillon? Despertar, Orley. A palavra Réveillon em francês significa despertar. Então, que despertemos para aquilo que Carlos falou. Quem fatiou o ano em meses inventou uma fábrica de esperança. A vida muda de repente por causa do Réveillon? Não necessariamente. Mas a gente ganha um convite para o novo. Ano novo, vida nova, respiro, esse horizonte. Por isso que o Janeiro Branco é branco, da folha em branco. Não é branco da paz. Ao virar o ano, todo mundo ganha uma possibilidade de mais tempo. Olha aí, tem perspectiva, tem 12 meses, ressignifica, reorganiza, replaneja sua vida como se fosse uma folha em branco e seja autor da sua própria história. Leonardo Abrão, Valéria Ribeiro, é um prazer ter vocês dois aqui. Muito obrigado pela aula que vocês dois deram aqui também, essa ponta de esperança, né, para esse ano que tá começando aqui. Muito obrigado. Obrigada a você. Eu que agradeço, Arley. Obrigado, gente. E para você que nos acompanhou, por favor, acompanhe os ensinamentos, as ideias, as propostas que esses dois profissionais deixaram aqui para todos nós. Um 2026 daquele batuta para todos nós. Muita paz e muita alegria. Obrigado, até a próxima.